Raquel chegou também. Vou lá, vou começar a compartilhar aqui. Boa noite, Raquel. Boa noite, Sargento. Boa noite. Apareceu para vocês aí a tela compartilhada, Sargento? Falem comigo, por favor. Sim. Apareceu. Obrigado. Vamos lá então, Sargento. Ó, na última aula ficaram pendentes aí, né, os termos acessórios da oração. Nós vimos os termos essenciais, sujeito, predicado, classificação deles, certo? Nós vimos aí os termos integrantes, objeto direto, objeto indireto. Show de bola? Mas basicamente já tínhamos visto, né, pegar daquela base legal lá na hora de vermos predicação verbal, até porque é importante, né, sabermos a predicação do verbo para classificar, né, classificar o predicado, se é verbal, nominal ou verbo nominal. Show? Então ficou meio... Né, tiveram uma base aí antes de verem realmente os termos integrantes da oração. Eles vão integrar o sentido da oração. Os famosos complementos verbais, objeto direto e tranquilo, diante do verbo, né? Vão surgir as perguntas o que ou quem. Se as perguntas surgirem de forma direta, né? O que ou quem é um verbo transitivo direto é automático, né? O que o completo que responde a pergunta vai ser o nosso objeto direto. E uma coisa é surgir as perguntas. Na verdade, cara, as perguntas o que ou quem, elas vão surgir sempre antes, né? Sempre para buscar para nós os termos integrantes da oração. Tranquilo? Show de bola? Só que o único ali, as perguntas vão surgir de forma direta somente, né? Diante de um verbo transitivo direto. Tranquilo? Se for verbo transitivo indireto, claramente as perguntas vão vir, né? Vão surgir com preposições. Tranquilo? Até mesmo, né? Diante de nomes, né? O famoso complemento nominal vai completar o sentido dos nomes também com preposição. Também vai ser um termo preposicionado, beleza? E as perguntas são as mesmas, o que ou quem. Show? Sinto saudade de quem, né? De quem ou de que. Tranquilo? As perguntas são as mesmas, só que aparece preposição. Só que esse termo preposicionado não completa um verbo, completa um nome. Show de bola? E também o nosso agente da passiva, né? Ele vai surgir, vai aparecer diante da pergunta, né? O que ou quem. As perguntas o que ou quem. Só que, assim, é muito frequente aparecer a preposição por, né? Por quê ou por quem, tranquilo? A praça está cercada por quem, né? Ou foi cercada por quem? Pelos policiais, tranquilo? Foi? Então, para cá, para não perdermos tempo. Termos acessórios de oração. O nome em português de estudo, né? Então, se eles são chamados de termos acessórios, quer dizer que são termos que não são integrantes, né? Não são tão essenciais para a oração. Né? São termos realmente acessórios. Eles vão entrar apenas para assessorar, né? Ou realmente, né? Eu costumo fazer essa analogia com o carro. Compramos um carro, tudo que nós colocamos no carro, quase tudo são acessórios, né? Quase tudo são acessórios. Então, eu vou ter ali o tapete, né? O acessório, o farol de milha. Né? Eu sei que recentemente comprei um carro. Né? Então, é tudo que você coloca no carro é acessório. Tranquilo? Você vai pagar a mais por aquilo. Show de bola? Mas, claro, que por ser um termo acessório, por ser algo acessório, o carro pode muito bem, né, andar, né, sem aquilo ali. Nós colocamos realmente para trazer um detalhe a mais, uma característica a mais, que deixa o carro mais bonito, né? A mesma coisa acontece com os termos acessórios. Então, essa analogia que eu estou fazendo não é à toa. Show de bola? Então, existem termos que, apesar de dispensáveis, são dispensáveis na estrutura básica da oração, na estrutura sintática, são importantes para a compreensão do enunciado. Ao acrescentar informações novas, esses termos, o que eles fazem? Eles vão caracterizar o substantivo. Quando eu falo em ser, né, eu falo em substantivo. Então, assim, né, os termos acessórios vão caracterizar o substantivo
eles vão determinar o substantivo, que é o caso, ó, quando eu falo caracteriza o ser, eu falo do adjunto adnominal, né? Tranquilo que o nome também nunca vai ser à toa em português, adjunto adnominal. Vai aparecer sempre juntinho, ao lado do substantivo, caracterizando o sentido do mesmo. Show de bola? Caracterizando o mesmo. Determina um substantivo, que é o caso do nosso aposto, certo? Vai, né, também relacionar-se com o substantivo, determinando, né, isso, trazendo uma explicação, certo? Ou vão exprimir, né? Ou vão ser exprimir circunstâncias, tranquilo? Que é o caso do adjunto adverbial. Então, são esses os três termos acessórios da oração. O adjunto adnominal, que vai caracterizar o ser, o aposto, né? Isso que vai determinar os substantivos, né? Ou os adjuntos adverbiais que vão exprimir, né? Vão trazer para nós, vão sempre exprimir circunstâncias. Tranquilo? Show? Belezinha? Então, são termos... Ó, basicamente, nós já vimos lá atrás, principalmente o adjunto adverbial, porque nós vimos o verbo intransitivo, né? O verbo intransitivo também é um verbo nocional, um verbo de ação. Se aparecer uma frase com verbo intransitivo, também tem um predicado verbal, show de bola, e quase sempre o verbo intransitivo traz para nós, né? Adjunto adverbial, um termo acessório da oração. Beleza? Então, são esses os três termos acessórios. Adjunto adverbial, adjunto adnominal e o aposto. Pessoa evocativo, né? Esse vocativo é um termo à parte da oração. Não vai desempenhar papel sintático algum dentro da sentença oracional. Show? Então, botei assim, ó, vamos observar o exemplo. Ó. Bem tranquilo, reparem, né? Que os termos, né? Os nomes nunca vão ser à toa. Reparem que adjunto, adnominal, adjunto adverbial, né? É até um nome redundante, já que o prefixo ad já quer dizer junto, né? Então, adverbial e adnominal já dava conta da palavra, só que, assim, foi até algo redundante realmente, né? Seria adverbial e adnominal, uma vez que o prefixo ad já quer dizer junto. Adverbial é a palavra, né? Esse é o termo que vai aparecer junto ao verbo, certo? E adnominal é o termo que vai vir junto ao nome, né? Isso, juntinho do substantivo, beleza? E por serem termos acessórios, vocês vão reparar que muitas vezes na oração eles podem ser facilmente retirados. Show? O aposto, mesma coisa. Só que o aposto ele vai vir entre vírgulas, explicando o substantivo que o antecede, determinando o substantivo, certo? Tem vários tipos de aposto. Show? Aí botei assim, ó, anoitecer, que é um verbo, né? Que indica uma ação da natureza. Show? Então, de cara eu tenho o quê, né? Anoiteceu, eu tenho, né, uma oração sem sujeito, nem só o verbo está trazendo para nós uma ação, um fenômeno da natureza, configura-se para nós um verbo impessoal, desculpa, e assim, né, automaticamente, uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Anoitecer é uma ação da natureza, indicou ação, o verbo, né? É um verbo intransitivo, anoiteceu, anoiteceu. De cara eu tenho um predicado verbal. Então aqui a gente consegue já bisurados, vocês já estão sargentos bisurados já em relação à análise sintática, já sabem, né, analisar tudo quanto à análise sintática. Então tem anoitecer, oração sem sujeito. Por quê, sargento? Porque é um verbo impessoal, tranquilo? Anoiteceu, anoiteceu. Não precisa de complemento, é um verbo intransitivo. Show? E por trazer uma ação da natureza, né, um verbo, né, nocional, predicado verbal. Então a gente consegue classificar tudo. Show? Então no exemplo acima temos uma oração de predicado verbal, formado por um verbo impessoal, por isso uma oração sem sujeito. Impessoal quer dizer sem pessoa, né? O prefixo in negação não tem pessoa, não tem sujeito, beleza? Falei com vocês que é importante que fiquemos atentos em relação à frase, né? Analisar a frase como um todo, o contexto frasal, o contexto oracional. Se for o dia anoiteceu, né? Tá ali na cara ali, certo? O sujeito dia expresso. Então, assim, é importante olharmos. Show? O verbo anoiteceu é suficiente para transmitir a mensagem anunciada. Por isso, né, ele é chamado de intransitivo. Ele não precisa transitar. Ele, por si só, certo, já transmite, né, a mensagem. Ele é suficiente. Ele, por si só, já é suficiente. Só que eu posso ampliar. Então, poderíamos, no entanto, ampliar a gama de informações contida na frase. Na verdade, ali, ó, eu coloquei dois adjuntos adverbiais, né? Termos que se juntam, ó, adjunto adverbial, junto do verbo, não é isso? Termos que se juntam ao verbo para indicar uma circunstância para nós. Show? Também, né, alguns estudiosos chamam de termos circunstanciais. Eles vão se juntar ali ao verbo para indicar uma circunstância. Perfeito? Então, suavemente anoiteceu na cidade. Então, suavemente, qualquer palavra que aparecer com sufixo mente é para nós um advérbio, né, um advérbio. Tranquilo? Quase sempre. Não é sempre não, né? É importante que olhemos, que analisemos o advérbio também. O suavemente, nesse caso aqui, calhou de ser um advérbio de modo. Foi um modo que anoiteceu suavemente. Mas nem sempre o sufixo mente vai trazer para nós advérbio de modo. Tranquilo? Quando eu falo de verbo, né, e análise sintática, já podemos fazer uma análise morfossintática também.
Show? Então, suavemente, advérbio de modo, sintaticamente, adjunto adverbial de modo. Não muda nada. Só muda, né, a palavra, como chamar. Show? Advérbio, adjunto adverbial, sintaticamente. Show? Então, suavemente, anoiteceu na cidade. Na cidade, né? Reparem, ó, certo? As principais perguntas que vão surgir, né, para ter como resposta adjunto adverbiais são essas, amores, ó. Como, né, sargento? Desculpa. Como? Anoiteceu como? Suavemente. Mas onde? Na cidade, né? Então, como ali traz para nós o modo, né? Isso, adjunto adverbial de modo, show de bola, e na cidade traz para nós o adjunto adverbial de lugar. Surgiram as perguntas onde, né? E se o verbo for de movimento, indicar movimento, a pergunta onde, já sei que eu vou ter, né, o adjunto adverbial de lugar. Show? Aí surgiu a dúvida da Raquel, né? Muito pertinente na última aula, né? Professor, eu vou a algum lugar, né? Eu vou aonde? Ó, porque o verbo ir, ele movimenta-se, né? Isso, ele vai reger a preposição a. Muitas vezes no contexto, né, informal, nós regemos com preposição em. Eu vou no cinema, eu vou no shopping, eu vou no curso, certo? Só quem vai a algum lugar, parece realmente que ele vai transitar, né? Mas os tradicionalistas, né, continuam classificando o verbo, né, o verbo ir, né, o verbos ir e chegar como verbos intransitivos, perfeito? Mas parece realmente que ele vai pedir, né? Só que ele vai transitar por uma circunstância. Por isso que o Celso Pedro Luft tentou classificar como verbo transitivo circunstancial, mas não conseguiu. Show de bola? Então, anoitecer, né? O chegar, cheguei aonde? Continua sendo intransitivo. Vou aonde? Continua sendo intransitivo. E a resposta da pergunta aonde ou aonde vai ser sempre para nós o nosso adjunto adverbial de lugar. Perfeito, sargento? Tranquilo? Estão me ouvindo bem aí, beleza? Vamos lá então, hein? Qualquer coisa, por favor. Assim, a ideia central continua contida no verbo da oração. Temos agora duas, né, noções acessórias, né, circunstanciais, ligadas ao processo verbal. O modo como anoiteceu, certo? Suavemente, o lugar onde anoiteceu, né, na cidade. Perfeito? A esses termos acessórios que indicam circunstâncias relativas ao processo verbal, damos o nome de adjunto adverbial. Pegaram aí, galera? Então, sempre, ó, né, adjunto adverbial. Show de bola? Junto do verbo vai aparecer, são os termos acessórios, noções, vão trazer noções acessórias que vão aparecer junto ao verbo. Por isso, adjunto adverbial. Show? Foi mal, pessoal, desculpa, estou aqui ainda, tá? Então, aqui, ó, agora observe o que ocorre, né, ao expandirmos um pouco mais a oração. Vou colocar, né, mais termos ali, mais termos acessórios, tranquilo? Por enquanto, só mostrei a vocês, né, o adjunto adverbial. Vou expandir um pouco, vou colocar os adjuntos adnominais. Lembrando que adjunto adverbial vem junto do verbo. Adjunto adnominal são classes adjetivas, né? E por isso realmente vão aparecer, né, juntas do substantivo, juntas do nome. Show? Então, suavemente anoiteceu na deserta cidade do Planalto. Show de bola? Não anoiteceu em qualquer cidade, foi na deserta. Então, deserta, né? Certo? É o nosso adjetivo, caracteriza realmente, né, o substantivo cidade. Também não é qualquer cidade, é do Planalto. Né? Colocamos ali a nossa locução adjetiva. É importante que vocês, né, já com a base lá que vocês trouxeram lá das aulas do outro professor, é importante que façamos essa análise morfossintática. Deserto é um adjetivo, show, e do Planalto é uma locução adjetiva. O que é locução adjetiva, professor? Locução em português vai ser sempre duas palavras com o sentido de uma só. Então, do Planalto, né, eu vou ter preposição de, né, mais substantivo Planalto. Então, aqui eu vou ter preposição mais substantivo com valor do adjetivo, né, com valor de adjetivo, perdão, vai ser para nós locução adjetiva. E qualquer classe adjetiva vai exercer a função sintática de adjunto adnominal. Perfeito? Ó, então, suavemente anoiteceu na deserta cidade do Planalto. Pegaram aí, ó, deserto e do Planalto, né? São termos que aparecem juntos, né? Caracterizando, ó, caracterizam o ser. Botei aqui atrás, ó, se nós voltarmos aqui, ó, tá vendo? Desculpa, ó, caracterizam isso, ó, caracterizar é a função do adjunto adnominal, perfeito? Das classes adjetivas. Então, ali eu vou ter ali, ó, eu vou ter suavemente, que é um advérbio de modo, sintaticamente adjunto adverbial de modo. Eu vou ter deserta, né? Certo? Que vai ser um adjetivo, sintaticamente adjunto adnominal, vai vir juntinho ali do substantivo da cidade. Eu vou ter do Planalto, locução adjetiva, que vai também aparecer juntinho da cidade ali, ó, exercendo a função de adjunto adnominal. Repare que eu posso tirar todos, né? Continuar com anoiteceu.
Somente o verbo ali já traz traz o sentido com ele. Perfeito? Não precisa. Por quê, professor? Porque são termos acessórios, cara. Show? Suavemente, adjunta adverbial de modo, nem só deserto, adjunta de nominal, certo? Do Planalto, adjunta de nominal, e na cidade, adjunta adverbial. Tranquilo? Show de bola? Então, se o cara perguntar análise sem detalhamento, né? Na deserta de Planalto é o quê? Adjunta adverbial de lugar. De qualquer maneira, é um termo acessório. Então, os caras perguntar a função de deserto do Planalto, eles estão caracterizando o substantivo. Então, né, termo que vai caracterizar o substantivo, tem um acessório que caracteriza o substantivo, vai vir juntinho dele, né? Só pode ser adjunto adnominal. Perfeito, amores? Tranquilo? Aí eu botei assim, ó, surgiram termos que se referem ao substantivo cidade, caracterizando, delimitando-lhe o sentido. Então, trata-se, né, de termos acessórios que se ligam ao nome, né, determinando-lhe o sentido. Então, são chamados por nós, em língua portuguesa, de adjuntos adnominais. Show de bola? Então, deserto do Planalto, se o cara pedisse para vocês classificarem sintaticamente, né, seriam 2 adjuntos adnominais. Perfeito? Foi? Aí botei assim, ó, Fernando Pessoa era português. Ó, análise baixa aí, ó. Show? Por último, analise a frase abaixo. Então, vou mostrar a vocês de forma geral. Fala comigo, Neu. Uma dúvida. Adjunta adnominal também tem classificação igual a adjunta adverbial? Adjunta adverbial de modo, de tempo? Não. Adjunta adnominal também tem isso? Tem isso não, tem isso não. Isso acontece por quê? Porque o adjunto adverbial é um termo circunstancial. Ele vai trazer para nós algumas circunstâncias, de modo, de dúvida, de tempo, de lugar, tranquilo? O adjunto adnominal, não. Show? Show. Vai ser aquilo ali, vai ser, já sei que são as classes adjetivas vão funcionar como adjunto adnominal. Que classes são essas? O adjetivo, quando aparecer juntinho ao nome, a locução adjetiva, né? Os numerais e os pronomes adjetivos são aqueles que vão aparecer juntinhos ao lado do substantivo, perfeito? E a locução adjetiva são classes adjetivas que vão funcionar como adjunto adnominal, mas não tem essas circunstâncias, não. Show de bola? Respondido, sargento? Sim. Então, por último, ó, analisemos a frase abaixo. Então, Fernando Pessoa era português. Nessa oração, o sujeito é determinado e simples, né? Fernando Pessoa. Eu tenho um verbo de ligação, que é o verbo ser, e o português está funcionando como o quê? Como um predicativo do sujeito. Show? Ainda um predicativo do sujeito, certo? Ó, português relacionado ao sujeito, né? Pelo verbo de ligação, o verbo ser, né? O verbo era. Trata-se, pois, de uma oração com predicado nominal. Você viu isso lá atrás. Tem que estar no sangue, sargento. Ó, pessoa, que tipo de predicado aparece nessa sentença ali? Ó, predicado nominal. Mas por quê, pessoa? Tem um verbo de ligação, verbo ser, e português ali, né? Está exercendo a função sintática de predicativo do sujeito, já que eu estou indicando a característica, né, do Fernando Pessoa. Ele era português, realmente. Certo? Ó, tem que estar no sangue isso aí, hein? Note que a frase é capaz de comunicar eficientemente uma informação. Nada nos impede, no entanto, de enriquecê-la, né, mais um pouco com o conteúdo informativo. Então, aqui eu vou trazer agora para vocês, né, isso, o nosso aposto explicativo. Né? Tem vários tipos de aposto, mas é o aposto explicativo que muitas vezes dentro de um texto, né, a produção textual de vocês vai vir entre 2 vírgulas, eu posso marcá-la pelo travessão, muitas vezes também. Então, Fernando Pessoa, o criador de poetas, era português. Então, estou explicando quem foi Fernando Pessoa, o criador de poetas. Se eu boto assim, né, Gregório de Matos de Guerra, vírgula, o Boca do Inferno, vírgula, satirizava, né, toda a corte da Bahia, certo? Então, eu estou explicando quem foi Gregório de Matos de Guerra, certo? O nosso Boca do Inferno, assim conhecido por nós, porque ele foi o maior representante do Barroco, e através das suas poesias, né, ele satirizava, né, zombava, né, dos governantes da Bahia naquela época, aquela coisa toda. Perfeito? Então, ali, ó, o criador de poetas é o nosso aposto explicativo. Repare que o aposto também é um termo acessório. Quer dizer o quê, pessoa? Que se eu retirá-lo da sentença, não faz falta alguma. Eu posso também, para matar esse bizu, ó, que o criador, o nosso aposto, ele pode ficar no lugar do substantivo. Reparem, ó, eu posso colocá-lo no lugar do substantivo Fernando Pessoa. Então, o criador de poetas era português. Mas é importante que saibamos, né, como é que era conhecido, né, o Fernando Pessoa. Show? Mas aqui nós até usaríamos aqui a famosa, né, como é que é o nome, cara? Mas esqueci agora. Quando eu vou caracterizar, né, esse apelido da pessoa, né, o rei do futebol, como é que é o nome disso, caramba? É uma figura de linguagem, né? Me esqueci o que eu Metonímia. Não, metonímia não. Metonímia é quando eu vou substituir um termo pelo outro. É parecido com isso, né? São figuras de linguagem que vocês podem usar facilmente dentro de uma oração, de um texto, por exemplo.
Metonímia, que é substituir um termo pelo outro, certo? Ah, tá, eu lembrei. É antonomásia. Antonomásia tem outro nome, cara. Antonomásia quando eu substituo, não sei se é lugar ou pessoa. Vou lembrar disso aí, vou me lembrar disso para vocês. Desculpa aí, tá? Então agora, além do núcleo do sujeito Fernando Pessoa, há um termo que explica, que enfatiza esse núcleo, né? Que é o criador de poetas. Esse termo é chamado de apóstolo. Show, meus amores? Ó, show, sargentos, ó. O criador de poetas é o nosso apóstolo. Explicativo, está explicando quem é, né? Fernando Pessoa, assim que ele ficou conhecido, né? Ele foi apelidado, igual o nosso grande Gregório de Matos e Guerra, foi apelidado. Caramba, me esqueci mesmo. Você quer... Caramba, cara. Vou me lembrar aqui e falo com vocês. Peço desculpas realmente por conta disso, por conta desse esquecimento. Show? Vamos lá então, sargento. Só adjunto adverbial é o termo da oração de aviva. Só, né, tratá-los com mais ênfase, né? Adjunto adverbial é o termo da oração que indica uma circunstância, dando ideia de tempo, lugar, modo, causa, finalidade, etc. O adjunto adverbial é o termo que modifica, né? Ele é um termo modificador, né? Isso vai modificar, ele vai vir juntinho do verbo, mas ele vai modificar o sentido desse verbo, né? O sentido de um adjetivo, de um advérbio até de uma oração inteira. Show, sargento? Você fala assim, né? Infelizmente, né? Ou felizmente, vírgula, né? A prova, né? A data da prova da ESA foi adiada. Mais tempo para vocês estudarem, para vocês ficarem para dentro, para nós realmente passarem, né? Já não tinha dúvida de que vocês iriam passar, agora mais ainda, né? Menos ainda. Perfeito? Então, assim, vai modificar um verbo, um adjetivo, um outro advérbio, uma oração inteira. Perfeito? Então, eles se respeitam muito. Reparem que eles só não se respeitam, não. Reparem que o muito ali, ó, o nosso advérbio de intensidade, sintaticamente adjunto adverbial de intensidade, né? Aparece junto, ao lado do verbo respeitar, por isso que é adjunto adverbial, certo? Tem junto do verbo, nem só. E reparem, né, que ele vai modificar o sentido do verbo. Não só se respeitam, não, eles se respeitam muito, bastante, né? Se respeitam os 13, né? Vou colocar qualquer advérbio ali que vai trazer a ideia de intensidade. Muito, bastante. Perfeito? Show? Reparem que o muito ali vem juntinho do verbo, certo? Modificando também o seu sentido. Perfeito? É igual aqui embaixo, ó. Nesse caso, ele modifica o verbo, né? Certo? Com o qual ele se refere. Perdão, ao qual ele se refere. Desculpa, sargentos. Ele vai modificar o verbo ao qual ele se refere. Quem se refere a alguma coisa ou alguém. Então, ao qual ele se refere. Show? Seu projeto é muito interessante. Repara ali, ó, que não é só interessante, não. Ele é bastante interessante. É extremamente interessante. Repare que o sufixo mente apareceu com o advérbio, mas o advérbio não vai ser de modo, vai ser o quê? De intensidade. Então, o seu projeto é extremamente, é muito, né, interessante. Repare que o muito ali, ó, apareceu juntinho, né, junto do verbo de ligação, que é o verbo ser, aparece junto do verbo, por isso é adjunto adverbial, mas ele modifica o quê? O sentido de um adjetivo, né, sargento? Ó, não foi só interessante o projeto, não, irmão. Foi bastante interessante, extremamente interessante o seu projeto. Então, ele apareceu, né, junto do verbo, né, adjunto adverbial, mas nesse caso ele vai modificar o quê? Ele está modificando o sentido de um adjetivo. Perfeito? Ou ele pode também, né, modificar, né, o sentido de um outro advérbio, né? Isso é até errôneo, sabia? Classificarmos o advérbio assim. A gramática classifica assim: advérbio, classe gramatical invariável, que modifica, né, o sentido de um verbo, de um adjetivo, de um outro advérbio. É errado nós usarmos, né, o termo conceituado no conceito, né? É errado isso, né? Para a parte, como se diz, conceitual, mas assim a gramática fez. Perfeito? E não muda nada. O advérbio é o termo, né? É a classe invariável que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Não muda nada. Por isso que eu falei que é importante, né, que vocês saibam bem, né, façam bem a análise morfossintática. Tranquilo? Então, muito ali, né? Advérbio de intensidade e o mal, advérbio de modo, né? Isso. O mal com L, advérbio de modo. Show? Reparem que o muito está modificando, né, um outro advérbio. Sintaticamente, os dois vão ser adjuntos adverbiais. O muito de intensidade e o mal, né, de modo. Reparem que os dois, né, fazem ligação, não é isso? Fazem referência ao verbo jogar. Jogou muito, né? O time jogou muito, o time jogou mal. Show de bola? Só que o muito ali, ó, ele apareceu, né, para modificar, né, o sentido do outro advérbio, né, o advérbio de modo ali. Não jogou mal apenas não, parceiro. Jogou muito mal, jogou mal demais. Show de bola? Então, nessa, qualquer dúvida, por favor, abra o microfone, igual fez aí, né, o sargento aí, né, ou escreve alguma coisa para mim, não deixem dúvidas passarem. Show? Nessas 3 orações,
O muito é adjunta adverbial de intensidade. Primeiro caso, intensificar a forma verbal, respeitam, né? Isso aqui eu já falei, vou só, é o que eu já falei lá, expliquei a vocês, estou só retomando aqui. Que é o núcleo do predicado verbal, né? Isso, quem respeita, respeita, né? Eles se respeitam, nesse caso aí, o verbo vai ter sentido, certo? Mas é o núcleo do predicado verbal. No segundo, intensifica o adjetivo interessante, que é o núcleo do predicativo do sujeito, né? E daí, né, vamos ter um predicado nominal, apareceu um verbo de ligação, que é o verbo ser, ligando realmente o interessante ao meu sujeito. Então, se o cara perguntar ali, né, o primeiro exemplo, predicado verbal. O segundo exemplo, predicado nominal. O terceiro exemplo, predicado, né, verbal. Então, tem 2 predicados verbais e um nominal. Oi, sargento. Muito e mal, ó. Jogar é um verbo de ação. Apareceu um verbo de ação, jogou, jogou. Verbo intransitivo. Então, só pode ter o quê? Né? Só pode trazer para nós adjuntos adverbiais. Lembrando aquelas perguntas que eu falei, né? Jogou como, né? Isso, ó. Certo? Trazendo para nós, né, o advérbio de modo ali, que é o mal. Perfeito? Show? Eu botei assim, ó. Cadê? Na terceira oração, muito intensifica o advérbio mal, que é o núcleo do adjunto adverbial de modo. Veja o exemplo abaixo. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Lembrando que o voltarei ali, ó, o verbo voltar, ele é um verbo intransitivo, que eu falei com vocês. Nem sempre, mas é quase sempre. Os adjuntos adverbiais vão estar ligados, vão estar relacionando-se a um verbo intransitivo. Perfeito? Nem sempre. Show? Mas quase sempre. Então, amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Show? Voltarei quando? Ó, reparem que surgem perguntas, né? E essas perguntas trazem para nós as circunstâncias ideais, né? As circunstâncias corretas do adjunto adverbial. Amanhã, quando voltarei? Amanhã. Se surgiu a pergunta quando, quer saber o tempo. Então, adjunto adverbial de tempo. Advérbio de tempo, sintaticamente adjunto adverbial de tempo. Show de bola? Show? Voltarei, né? Na verdade, surge até a mesma pergunta, né? De que, né? Isso, no caso de bicicleta, seria o meio, né? Voltarei aonde, né? O para onde, né? Voltarei aonde? Voltar também, né? Rege a preposição, é um verbo de movimento. Então, voltarei aonde, né? Aquela velha praça. Não é à toa que esse aquela ali, né? O nosso pronome demonstrativo, né? Apareceu com acento gráfico que marca crase, porque ocorreu a crase ali, ó. A preposição regida pelo verbo voltar, ela se contraiu com a inicial do demonstrativo aquela terceira pessoa, né? Demonstrativo na terceira pessoa. Show? Então, ó, de bicicleta, adjunta adverbial de meio, e aquela velha praça foi o lugar, então adjunta adverbial de lugar. Então, vou ter ali 3 adjuntas adverbiais aparecendo na sentença. O amanhã, o de bicicleta e o aquela velha praça. Tranquilo, amor? Lembrando que eu posso tirar, sargento, desculpa, eu posso tirar todos eles, né? Que eu tenho o verbo voltar ali intransitivo, né? Ele tem sentido por si só. Não precisa, por isso são termos acessórios. Por isso que são termos acessórios, sargentos, beleza? Eu posso retirá-los. Show? Então, adjunto adverbial pode ser expresso por um advérbio, né? O balão caiu longe. Caiu onde, né? Longe, pô. Advérbio de lugar, tranquilo? Show? Pode ser uma locução adverbial, tem várias, né? Tem algumas que até vem com acento gráfico, marca crase, perfeito? À vontade, locução adverbial que indica o modo, né? Isso ficou, chegou a casa, ficou à vontade, show? Fez a prova às pressas, são locuções adverbiais, já vem com acento gráfico, marca crase, show de bola? Então a locução adverbial também será sintaticamente adjunta adverbial. Pessoa, o que é locução? Já me esqueci, o que é locução? 2 palavras com o sentido de uma só. Show. Nomar ali, ó, preposição, hein? Preposição, desculpa, mais substantivo. Então, preposição mais substantivo. Só que nesse caso, ó, o nomar tá com valor de advérbio, perfeito? Que é o lugar, né? O lugar. O balão caiu no mar, nem isso, ó. Onde caiu o balão, né? Onde? Caiu onde? Então, no mar vai ser o nosso adjunto adverbial de lugar. Repare que eu posso tirar a locução adverbial, que ela não faz falta alguma, já que sintaticamente é um termo acessório, é um adjunto adverbial. Então, o balão caiu. Show de bola? Show! E uma oração também, né? Aí vocês vão ver lá na frente comigo o período composto. Devem ter visto já. Vou fazer uma revisão com vocês sobre isso. Então, se o balão pegar fogo, avisem-me, né? E se o balão pegar fogo, é uma oração subordinada adverbial, né? Condicional. Então, qual foi a condição que eu dei para eles me avisarem nisso? Ó, se o balão pegar fogo, avisem-me. Então, ali é uma oração subordinada, né? Oração subordinada adverbial, né? Condicional. Repare que a oração está na ordem inversa, por isso ela foi marcada pela vírgula. Qual seria o certo, né? Avisem-me se o balão pegar fogo. Show de bola? Como eu desloquei a frase para o início da sentença, essa inversão sintática marcada por mim pela vírgula. Show, galera? Tranquilo? Qualquer dúvida, por favor, não hesitem em falar. Vou ter assim, observação. Né? O IPC, no meu famoso IPC, é importante pra caramba, para concurso, pra cacete. Nem sempre é possível apontar com precisão, nem sempre realmente. A gente nos confunde muitas vezes. Tá?
Nem sempre é possível apontar com precisão a circunstância expressa por um adjunto adverbial. Desculpa. Em alguns casos, as diferentes possibilidades de interpretação dão origem a orações sugestivas. Por exemplo, entreguei-me calorosamente àquela causa. Né? Pode ser o modo que eu me entreguei ou pode ser a intensidade. Né? Por isso que eu falei, o sufixo mente nem sempre traz o modo. Então, vou ter assim, é difícil precisar, desculpa, né? Se calorosamente é um adjunto adverbial de modo ou de intensidade. Na verdade, parece ser uma fórmula de expressar ao mesmo tempo as duas circunstâncias, né? Por isso é fundamental levar em conta o contexto. Na verdade, o contexto é muito importante para que vocês façam essa análise sintática como um todo. Show? Em que surgem os adjuntos adverbiais. Então, entreguei-me calorosamente àquela causa. Eu apontaria como adjunto adverbial de modo, tá? Mas o corretor, se colocar de outra forma, né, a banca colocar intensidade também pode ser aceita, já que traz para nós duas interpretações. Perfeito? Aí coloquei assim, a classificação do adjunto adverbial ou dos adjuntos adverbiais. Listamos abaixo algumas circunstâncias que o adjunto adverbial pode, né, exprimir. Não deixe de observar os exemplos. Então, a afirmação, né? Sim, realmente, com certeza, indubitavelmente, né? Indubitavelmente, sufixo mente, né? Quer dizer o quê? Sem dúvida, beleza? Então, indubitavelmente também se encaixa no adjunto adverbial de afirmação. Então, sim, realmente irei partir. Lembrando que os advérbios, né, adjuntos adverbiais, perdão, de afirmação, de negação, sempre em resposta são marcados pela vírgula. Show? Sim, realmente irei partir. Até porque eles estão deslocados, né? Realmente irei partir. Não, é isso mesmo. Realmente, sim, realmente irei partir. Quando tiverem resposta, é importante que os marcamos, desculpa, que os marquemos com a vírgula. Show? Não, realmente, né, não irei partir. Então, ele irá com certeza, né, indubitavelmente, né, participarei daquela reunião. Assunto, falávamos sobre o quê, né? Sobre futebol. Perfeito? Falávamos, lembrando que sobre futebol vem juntinho ao verbo falar, trazendo para nós a circunstância de assunto. Então, falávamos sobre futebol, falávamos sobre análise sintática. Show? Adjunto, né? Advérbio de causa, consequentemente adjunto adverbial de causa. Então, com calor, o poço secou. Foi a causa, o motivo, a razão. Vocês vão ver lá na frente comigo. Não é à toa que elas são orações subordinadas adverbiais. Elas vão funcionar, né? Vão trazer as circunstâncias, né, dos adjuntos adverbiais. Então, com o poço, né, com o calor, o poço secou, traz a ideia de causa. Repare que a causa vai trazer sempre com ela uma consequência. Então, quando vocês podem montar a introdução do seu texto da redação da ESA, por exemplo, trazendo essa relação de causa e consequência, perfeito? Então, com calor foi a causa, consequentemente o poço secou. Show? Não comentamos nada por descrição, né? Foi a causa, o motivo, a razão que nos levou a não comentarmos nada, né? Ficarmos em silêncio. O menor trabalha por necessidade, então é a causa, o motivo, é a razão que o leva a trabalhar. Então, a causa vem sempre com a consequência. Show de bola? Qual é a causa? Necessidade. Então, consequentemente, ele vai ter que trabalhar. Show? Não, qual foi a causa, o motivo, né? Descrição, né? Consequentemente, não comentamos nada. Companhia, né? Fui ao cinema com a sua prima. Repare que com a sua prima, né? Tá ligado ao verbo, né? Fui com sua prima, certo? Junto, né? Adjunto adverbial vai vir junto, né, do verbo. Tranquilo? Eu tenho dois, né? Adjuntos adverbiais, o ao cinema, né? Fui aonde, né? E com quem, né? O ao cinema vai ser adjunto adverbial de lugar, né? E com sua prima vai ser o quê? Adjunto adverbial de companhia. Então, com quem você saiu, né? Sempre, né, contigo irei estar. Quem está com alguém, né? Isso, com quem. Então, também vai ser um adjunto adverbial de companhia. Existe, pessoal? Existe. Existe de dúvida? Também. Né? Talvez seja melhor irmos mais tarde, né? Porventura, encontraria a solução da crise. Então, encontraria a solução da crise porventura, né? Eu quis marcar ali, né, pela vírgula de deslocamento, né, inversão sintática dele. Quiçá acertemos desta vez. Então, quiçá também é um advérbio de dúvida, né, sintaticamente adjunto adverbial de dúvida. Vamos lá. Fim ou finalidade. Vocês vão ver depois a oração subordinada adverbial final. Então, não é à toa, né? Vocês vão ver sempre antes, tá? O período simples para depois o composto de análise morfossintática. Então, ela vive para o amor, né? Com que finalidade, né? Para o amor. Daniel estudou para o exame, para a prova. Os sargentos estudam para a prova da ESA, né? Os futuros sargentos do Geração 2000, do Colégio de Curso Geração 2000. Show? Daniel estudou para o exame, perfeito? Para que finalidade, né? Para o exame, para passar no exame. Trabalho para meu sustento, viajei a negócio, né? O a negócio ali também traz para nós a adjunta adverbial de fim ou finalidade. Show? Lembrando que, pelo amor de Deus, não tem como
não tem como, né, ocorrer a crase diante de negócio, né? Porque a preposição ali, né, negócio é masculino, não, então faltou o artigo para ocorrer a crase, pelo amor de Deus, nunca vão colocar, colocam ali, por favor, tá? Instrumento, ó, Rodrigo fez o corte com a faca, né? Foi um instrumento que foi usado por ele. Então, adjunto verbal de instrumento. Existe, pessoal? Existe. Foi de bola? O artista criava seus desenhos a lápis, né? O instrumento usado por ele. Também não pode ocorrer a crase, porque lápis, né? É masculino, é o lápis, perfeito? E alguns autores também não admitem, né, a ocorrência da crase, indicando, né, instrumento ou meio, perfeito? Intensidade, né? O atleta corria muito, bastante, né? E assim por diante. O remédio é muito caro. Repare que ali o bastante modifica o correr. Então não corria só não, corria bastante. E o muito ali modifica, né, o adjetivo caro. Show de bola? Então cumprindo a função. O que o advérbio faz? O advérbio vem o quê? Vem junto do verbo, né? Isso modificando um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Repare que o bastante, é importante que vocês olhem para a palavra e já conheçam a sua característica. O bastante vem o quê? Vem ao lado do correr. O que ele faz? Modifica o sentido nisso. Não correu apenas o atleta, correu bastante, correu muito, cara. Show de bola. O remédio não é só caro, não, irmão. Ele é muito, é bastante caro. Show? Esse muito ali, ó, ele tem característica de um advérbio, que além de aparecer junto ao verbo, ele modifica, né, um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Sintaticamente, professor, o advérbio vai ser o quê? Adjunto adverbial. Show, galera? Lugar. Então, nasceu onde, né, cara? Nasceu onde? Em Porto Alegre, né? Estou onde? Em casa. Vive onde? Nas montanhas. Viajou para onde, né? Sempre pergunta onde, vai trazer para nós adjuntos adverbiais de lugar. Show? Aonde, né? Em cada canto de minha alma. Um altar a um Deus diferente. Tá vendo aqui, ó? Repare que né, é o que eu falo com vocês. Usou a vírgula na redação, eu nunca vou separar sujeito do verbo, nem verbo do complemento pela vírgula. Então, aqui, ó, o que há, né? Se eu pergunto ao verbo haver, ele pede o quê? O nosso, né, objeto direto, já que ele é transitivo direto. Ao quê? Um altar a um Deus diferente. Tá vendo aqui, ó? O que eu coloquei ali entre eles, eu coloco entre duas vírgulas. Tranquilo? Coloco entre vírgulas. Coloquei o nosso adjunto adverbial de lugar, deslocado, né, intercalado. Eu intercalei, eu coloquei no meio dos meus termos oracionais. Sujeito, verbo e complemento. Tranquilo? Ô, Dai, vai acabar aí? Espera cair, né? Vamos lá. Meio, né? Adjunto adverbial. Vou encerrar logo e aí você entra na próxima direto. Já mandei o link lá no grupo. Beleza. Vou entrar então.